Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima sexta-feira para todos nós, amém? Para Amém. a glória de Deus. Mais um dia, mais uma sexta. Vamos então hoje a palavra de Deus lá no livro de Provérbios, né? Vamos meditar sobre sabedoria, livro que Salomão escreveu. E Provérbios 9, vamos ler do 10 até o 18. Vamos meditar um pouco sobre sabedoria, vamos ver quais são os segredos, quais são os benefícios, as vantagens de nós buscarmos, né, por sabedoria. Amém? Amém. Então, vamos tocar um louvor, depois nós vamos de oração e palavra. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, temor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, Yahweh é meu Deus, Yahweh é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. Na palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua fé e a alegria. Mas Deus é pra mim, Yahweh é meu Deus, aleluia. Yahweh é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia, Deus é fiel. Deus é fiel, amém? Amém. Vamos orar então? Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado e proteção sobre as nossas vidas. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado com mão forte e poderosa. Pai, abençoa, guarda, livra, protege, derrama a sabedoria de Deus sobre cada vida que aqui está, Senhor. Que nós possamos temer a Ti, sermos obedientes ao Teu Espírito Santo, à Tua palavra, para que nós possamos ter dias prolongados aqui na terra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, guarda nossa casa, nossa família, nosso trabalho, tudo debaixo da Tua potente mão, debaixo do esconderijo do Altíssimo, em nome de Jesus Cristo. Amém e Amém. amém. Amém? Vamos então à palavra de hoje, né? Vamos lá no livro de Provérbios, Provérbios 9. Vamos ler aqui do 10 até o 18. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento, pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu.
Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Eita glória, forte o negócio, né? Forte, 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 forte. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gosto de meditar nesse livro de Salomão porque tem verdades que nós precisamos meditar, né? Fala-se muito em sabedoria, em sermos sábios, e a palavra de Deus começa dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, meus amados, pode alguém dizer assim, que benefício tem em ser sábio? Mas tem benefícios. E um dos benefícios que está na palavra de Deus é que se você for sábio, diz lá no 12, versículo 12, se você for sábio, o benefício será seu, né? Fala ali no 11, pois por intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo de sua vida se prolongará. Então, vida, a palavrinha vida te diz algo. Vamos à diferença entre ser sábio e ser tolo, e ser ímpio, e ser zombador, né? A palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o sábio, ele teme a Deus, ele tem uma reverência, uma comunhão diferente com Deus, né? Para nós nos relacionarmos com Deus, nós precisamos entender que Deus é santo e que para nós nos relacionarmos com Ele, dependermos dEle, o temor tem que ter temor no nosso coração. Então, quando eu temo a Deus, eu já posso me considerar sábio? Sim, mas nós temos que aprender a como nos relacionar com Deus, tendo reverência, tendo uma comunhão com Deus e sabendo que eu dependo de Deus. Eu não posso me relacionar com Deus de qualquer forma. Me dizer cristão, apenas conhecer, eu posso conhecer toda a Bíblia. Posso dizer e ter gravados versículos na minha mente, posso ter estudado teologia, saber todas as teorias, saber toda a teologia, como funciona, como não funciona, falar de pecado, falar de comunhão, falar de muitas coisas. Eu posso ter conhecimento, posso ter uma inteligência, mas a palavra de Deus está dizendo que o temor é o princípio da sabedoria. Então, quando eu me considero uma pessoa sábia, primeiro no meu coração existe temor. E quando existe temor, eu vou ser guiado por Deus e pela sua palavra. Vou respeitar, vou agir como sábio, porque a sabedoria vai evitar problemas, vai evitar que eu caia em laços, que eu caia em armadilhas, que eu me conecte com quem não é para mim me conectar, que eu me relacione com quem não é para me relacionar, com que eu faça negócios, tenha prejuízos, que eu passe por dores, por sofrimentos. E essa palavra está lá no livro de Provérbios 19, 23. Depois você lê lá, Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Então, muitas vezes, por falta de sabedoria, por falta de temer a Deus, nós nos encaminhamos por caminhos tortuosos, fazemos coisas da nossa carne, dos nossos desejos, das nossas vontades, nos metemos em brigas, em confusões, em fofocas, em intrigas. O Espírito de Deus não é um espírito de confusão. O Espírito de Deus
não é espírito de confusão. O tolo é aquele que se mete em problemas, em confusões, em armadilhas, tudo ele vai, dando pitaco, ele vai decidindo, ele vai fazendo tudo conforme a vontade da sua carne, porque o tolo ele faz tudo da sua vontade, ele faz primeiro, ele não pensa antes de fazer, ele não pensa nas consequências das suas atitudes, das suas decisões, daquilo que ele fala, ele vai atropelando. Mas o sábio, aquele que teme a Deus, decide fazer o bem, decide ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, não quer trilhar um caminho, não quer tomar decisões, fazer coisas que são contrárias a Deus, que não agrada a Deus. E a palavra está dizendo que aquele que é zombador sofrerá as consequências. Então, meus amados, a sabedoria ela é importante na nossa vida, nós buscarmos ter sabedoria, buscar temermos a Deus, buscarmos ter reverência diante de Deus, com as coisas de Deus, porque se nós formos zombadores, se nós não temos temor a Deus no nosso coração, nós vamos ser zombadores. Nós vamos zombar daquilo que é de Deus, porque não temos o conhecimento sagrado das Escrituras, o conhecimento de que Deus, ele é amor, mas ele também é um Deus justo. Ele aplica um castigo, ele corrige, ele ama, mas ele também corrige. Então, ser sábio tem muitas responsabilidades em ser sábio. Enquanto para ti ser tolo, ser insensato, é muito fácil, é muito simples, é só ser guiados pelos próprios desejos. Eu quero fama, eu quero sucesso, e a qualquer custo, para ter sucesso, para ter fama, para ter bens, para ter riquezas, eu passo a perna, eu minto, eu até mesmo mato para conseguir o que eu quero. Isso não é de Deus. A maldade não é de Deus, a perversidade não é de Deus, Conseguir as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, fazer tudo como nós queremos, isso não é de Deus. Então, por intermédio do temor, da sabedoria, do entendimento, os nossos dias serão multiplicados aqui na terra. E o tempo da minha vida se prolongará. Então, se nós formos sábios, esse será o nosso benefício. Vida, distanciamento de problemas. Quem é que quer problemas? Mas o temor do Senhor nos conduz à vida, tanto vida física quanto vida espiritual. E quem teme a Deus pode descansar em paz, porque Deus não deixará cair em laços, Deus não deixará cair em armadilhas, Deus dará livramento. Você será livre de problemas, de confusões. Mas o temor tem que existir no nosso coração. Quem é cristão precisa temer a Deus, precisa conhecer a Deus, porque existem muitos que são cristãos, mas estão com comportamentos, estão com conversas, estão com atitudes, tomando decisões que prejudicam outros. Isso não é temer a Deus, e isso terá consequências. Porque o zombador vai sofrer as consequências. E a insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Quantos e quantos têm conhecimento, são inteligentes, falam bem, mas não têm o conhecimento espiritual, o conhecimento de quem é Deus, do que a palavra de Deus pode nos transformar. Então, que nós possamos meditar sobre essa palavra, sobre o temor, que nós possamos ter temor no nosso coração, que nós possamos temer a Deus, que a nossa comunhão com Deus nosso altar esteja limpo, Porque, o temor do Senhor, lá no Salmo 111:10, diz: o temor do Senhor é princípio da sabedoria e revelam prudência todos os que praticam o seu louvor permanece para sempre. Então, precisamos dessa prudência. O homem e a mulher prudente tomam cuidado com o que vão falar, com o que vão fazer.
né? Sabedoria. Nós devemos buscar sabedoria em Deus, começando a termos temor. Quem teme a Deus é sábio. Por quê? Porque não vai enveredar por caminhos, não vai tomar decisões que desagradam a Deus e a sua palavra. Vai cumprir a palavra de Deus, vai temer a Deus, vai depender de Deus, vai buscar ser justo, ser reto, ser probo nas suas atitudes, no seu caráter, na sua decisão, né? Então, o sábio ele vai evitar os problemas, ele não quer os problemas. Ele vai evitar tudo que vai trazer problema, tudo que vai trazer confusão. Já o tolo, ele faz tudo conforme a vontade da sua carne. E o diabo sabe o que é que nós gostamos, né? Qual é o nosso fraco, qual é o nosso ponto fraco. Aonde é que nós vamos cair? O inimigo, ele nos observa, ele nos estuda, ele nos conhece. Então, o tolo, muitas vezes ele erra, peca por causa das suas vontades carnais, desejando aquilo que está na carne, né? Cobiçando o que não é para cobiçar, querendo fama, querendo riqueza, e o inimigo toma como cavalo. Amém? Então, que nós possamos meditar nessa palavra, meditar hoje sobre sabedoria, sobre ser tolo e sobre ser sábio, né? Os benefícios de nós temermos a Deus, termos vida, né? Podemos descansar em paz, sem problemas, livre de armadilhas, de laços, de tudo que o mal pode trazer. Porque no caminho do tolo tá no caminho do tolo, né? Vai sofrer consequências das suas decisões, daquilo que falou, daquilo que fez. E o sábio vai poder viver em paz, vai poder descansar, né? Porque esse caminho de temer a Deus, de ter reverência com as coisas de Deus, de ter respeito, de ter temor a Deus, é o caminho de vida. O caminho que Deus abençoa, é o caminho que Deus leva a pessoa para um outro nível espiritual, né? Vai galgar coisas maiores, porque está caminhando de acordo com a vontade de Deus e Deus está abençoando aquele que é sábio, né? Dando cada vez mais sabedoria, porque ele tem temor a Deus, ele reverencia a Deus, ele sabe que depende de Deus. Não faz as coisas conforme a sua vontade. Então, submeta-se a Deus. Submeta-se a Deus. Faça a vontade de Deus. Busque, sim, conhecimento, busque estudar a palavra de Deus, busque saber de teologia, porque muitos falam, né, tem que saber de teologia. Eu concordo que tem que saber, mas nós temos que conhecer a Deus, conhecer o nosso Deus, temer a Deus, né? Para que a gente não venha sofrer as consequências das nossas decisões erradas, atitudes erradas. Então, a palavra de hoje nós devemos buscar mais por sabedoria. Amém? Amém. Edificarmos a nós mesmos com sabedoria, não sermos escarnecedores, não zombarmos daquilo que é de Deus. Amém, amados? Amém. Porque quando nós zombamos, nós escarnecemos. Quando nós somos insensatos, tolos, nós pagamos o preço. As consequências elas virão mais tarde ou mais cedo, com toda certeza, as consequências das nossas decisões e atitudes vão aparecer, né? Então, medite, fique com essa palavra, leia essa palavra e veja o quanto que a insensatez, a falta de sabedoria, né? O que ela diz ali, que a insensatez ela é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali seguindo seu caminho. Vêm todos os inexperientes. Ela chama os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Então, né, já tá chamando ali o inexperiente, aquele que não tem bom senso, para as coisas erradas, para a maldade, para o pecado, né? É saboroso, fazer aquilo que é errado pode até ser bom, ser saboroso, mas tem consequências.
Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, a morte, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Então, morte, né? O pecado, a falta de sabedoria, a falta, né, de sensatez vai nos levar por um caminho tortuoso, por um caminho de perdição. Então, quem teme a Deus está, né? Que temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, que nós possamos, essa palavra possa gerar temor no nosso coração. O temor vai nos conduzir à vida. É a única coisa que nos conduz à vida é o temor. Nós sabemos quem é o nosso Deus. E as escrituras estão aqui, meus amados. É só abrir e ler, é só entender, buscar entender a palavra de Deus e praticar o que está na palavra de Deus. Muitos acham que esse é apenas um livro, mas não. Quando nós praticamos e buscamos temer a Deus, Ele vai nos mostrando como é que as coisas funcionam. Mas nós temos que temer a Deus. Não tente fazer as coisas do seu jeito, não tente zombar e rir daquilo que é de Deus, daquilo que é sagrado. Porque Deus, Ele é justo, Ele é justiça. Ele aplica, sim, um castigo, vamos dizer castigo, né? Correção. Deus corrige e corrige para o nosso próprio bem, porque nós temos um inimigo que é invisível e ele quer que nós venhamos agir pela nossa carne, porque daí nós damos legalidade a ele para ele matar, roubar e destruir na nossa vida. Então, palavra de hoje, temor. Tema a Deus para que você seja conduzido por um caminho de vida, para que você venha descansar em paz, livre de problema, de laços, de armadilhas, de complicações, porque o inimigo, ele é o caçador da nossa alma, ele quer a nossa alma, e a nossa alma tem que estar completamente entregue, temendo, reverenciando e dependendo de Deus. Vamos declarar o Salmo 91, então? Diz aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio, pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair a seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens ao teu respeito, para te guardar, te proteger em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar, amém. Então? Amado Deus e poderoso Pai, que nós possamos, Senhor, nos deleitar sobre a Tua palavra, obedecer às Tuas leis, aos Teus mandamentos, Senhor, para que no nosso coração seja gerado temor, que nós possamos ter esse temor que nos conduz à vida, porque quem teme o Senhor pode descansar em paz. Quem teme o Senhor evita os laços, evita os problemas, evita armadilhas, evita fazer maus negócios, evita se conectar com o mal. Em nome de Jesus Cristo, Pai, livre os teus filhos de agirem como tolos, como insensatos. Nos dá, Senhor, sabedoria de Deus, que nós venhamos a te reverenciar, a cuidar de tudo aquilo que é sagrado, de tudo aquilo que é de Deus, temermos verdadeiramente a Ti, Senhor. Que a nossa comunhão contigo esteja firme, que nós estejamos guardando no nosso coração a Tua palavra, Senhor, não só guardando, entendendo, mas também praticando ela, para que a vida de Deus invada o nosso espírito, para que nós estejamos em total e completa comunhão, conectados com o alto, conectados com a sabedoria de Deus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, derrama sabedoria, derrama paz, que eles possam ser vigilantes e prudentes, Senhor, quanto à Tua palavra, quanto a não praticarem zombarias, brigas, confusões, fofocas, mentiras. Livra, Pai, os nossos pés
de nos conectarmos com aqueles que gostam e querem praticar a maldade, todo tipo de perversidades, com aqueles que são desobedientes, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Abra os olhos dos teus filhos e filhas, que eles possam, Senhor, praticar a tua palavra, praticar a verdade, ter temor do Senhor, porque o temor é o princípio da sabedoria e o caminho que leva a vida abundante que Jesus Cristo nos prometeu, e as bênçãos de Deus estejam sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família. Eu abençoo cada vida que aqui está e te peço, Pai, derrama sabedoria, derrama discernimento, para que eles possam discernir ambientes, pessoas, situações que são laços. Em nome de Jesus Cristo, livra dos laços, livra das armadilhas, livra de todo perigo, de toda perseguição e de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Então, né? Vigia. Vigia, tenha prudência, busque sabedoria, busque orar mais, busque temer a Deus e não zombe de nada que é sagrado, pelo amor de Deus. Amém? Amém. Amamos muito vocês em Cristo Jesus, fica na paz e até amanhã.